Olá! Nesse vídeo vou falar sobre o Container Registry, um importante componente dentro da sua aplicação em container, usando Kubernetes e OpenShift. Então, para a gente ver os componentes de container dentro da IBM Cloud, eu posso vir aqui em Catálogo e depois, do lado esquerdo do meu menu, eu vou em Container. Aqui são os serviços de container dentro da IBM Cloud. E eu posso entrar em Container Registry. O que é o Container Registry? Aqui tem um resumo do Container Registry. Então, se você precisa gerenciar imagens Docker em um registro privado, totalmente gerenciado, essa é a ideia do Container Registry. Envia as imagens privadas para o seu registry para executá-las dentro do IBM Cloud Kubernetes Service, o IKS, e em outros ambientes de tempo de execução. As imagens são verificadas quanto ao problema de segurança, então isso é um importante tópico que o Container Registry da IBM já tem, para que possam tomar decisões informadas sobre a sua implementação, sobre o seu deployment. Então a gente vai falar um pouquinho das características do Container Registry. Então vamos lá, a primeira característica: registro privado altamente disponível e escalado. Então configure seu próprio namespace de imagem, ou seja, é uma separação de imagem em um registro privado, multi-tenant, ou seja, é um registry onde é um serviço gerenciado de registry dentro do IBM Cloud, altamente disponível e escalado, que é hospedado e gerenciado pela IBM. A ideia é armazenar com segurança as imagens privadas do container, no Docker, e compartilhar elas com usuários em sua conta dentro do IBM Cloud. Conformidade de segurança de imagem com o Vulnerability Advisor. Então a ideia é beneficiar da verificação automática de imagens em seu namespaces. Então a ideia é revisar as sugestões que são específicas do sistema operacional para corrigir possíveis vulnerabilidades e proteger seus containers de serem comprometidos. Então é outra característica do IBM Cloud Container Registry. E a última característica, que é limite de cota para armazenamento e tráfego de pool. A ideia do armazenamento, a gente tem um armazenamento gratuito, mas no plano Standard, a gente tem um plano onde atrai tráfegos para suas imagens privadas até atingir o limite de sua conta gratuita. Ou seja, temos um plano de graça, você experimenta ele e depois automaticamente você já pode migrar ele para o plano pago. Defina o limite de cota personalizados para a quantidade de armazenamento e puxe tráfego por mês para evitar exceder seu nível de pagamento preferido. Então aqui a gente tem aí exemplos. Então aqui a gente tem detalhes do plano do Container Registry da IBM, tá? Então a gente tem um plano Lite, onde você consegue aí até meio giga de storage por mês e 5 GB de pool traffic por mês, que é um plano free. E a partir disso também você consegue migrar para o plano pago, que a gente chama de Standard aqui, onde o pool traffic dele sai a 0,0 centavos de dólar, o giga, e também 0,05 centavos de dólar o gigabyte mês de armazenamento. Então a gente tem duas métricas, uma que é o pool traffic e outra que é o armazenamento das suas imagens dentro desse Container Registry. Então aqui a gente tem a documentação do Container Registry. Eu acho legal a gente também aqui, podemos pesquisar a IBM Cloud Container Registry e ir na página, por exemplo, do Container Registry, a página padrão, vamos dizer, comercial do Container Registry. Então aqui basicamente ele fala das características do Container Registry. Ele dá exemplos aqui de como é usado o Container Registry, que é basicamente você armazenar suas imagens. Então a gente pode comparar lá no mundo Docker, o Docker Hub,
que é um produto onde você armazena as imagens do container. E aqui você pode armazenar suas imagens de container dentro do IBM Cloud, tá? Que é o Container Registry. Aqui tem outros exemplos de projetos usando o Container Registry. E aqui é exemplo até de como funciona o Vulnerability Advisor, que checa vulnerabilidades dentro do seu container, tá? Então essa é uma página que explica bem legal as features, as características do IBM Container Registry dentro do IBM Cloud. Voltando na página do serviço, a gente pode ir em Docs, tá? Esse Docs é a documentação padrão, né? A documentação oficial dentro do Container Registry. Então aqui temos, por exemplo, né, as principais funcionalidades, exemplos de diagrama de arquitetura do Container Registry e como ele funciona. A gente consegue acessar ele tanto via API, quanto através do Graphical User Interface do IBM Cloud, como do CLI, que é o Command Line, né, que é a linha de comando aqui do IBM Cloud. Então são as três maneiras que a gente pode acessar o Container Registry. Então aqui a documentação também explicando o que é o Container Registry do IBM Cloud. Dentro da própria página aqui do Container Registry, além de você aqui ter uma calculadorinha para você estimar os custos, ó. Então aqui você coloca quanto você vai gastar de pull traffic, tá? Então lembra, imagine assim, vou gastar 10 GB mês. E quanto de armazenamento por mês eu vou colocar? Então imagine assim, talvez 1 GB de armazenamento. E ele calcula quanto que vai ficar o Container Registry dentro do IBM Cloud, tá? Um ponto importante que eu acho legal comentar é que o Container Registry dentro do IBM Cloud, ele é um serviço regional. Então, por exemplo, a gente que está no Brasil, a gente seleciona, cria um serviço em São Paulo, tá? Na região de São Paulo. Ou seja, esse serviço distribui essas imagens na MZR, no Multi-Zone Region. Então, para nós, é transparente. As imagens vão ser distribuídas na MZR, no Multi-Zone Region, nos 3 data centers que a gente tem no Brasil, em São Paulo, tá? Então a gente não se preocupa com backup, a gente não se preocupa com alta disponibilidade, porque o Container Registry faz isso pra gente. Se eu for aqui e clicar em Get Started, ele vai mostrar, por exemplo, ó, vou criar a localização onde eu posso criar meu Container Registry, e ele já vai mostrar, primeiro, exemplos, como você pode baixar o IBM Cloud CLI ou Docker CLI e exemplos de comando que você pode colocar aí tanto para criar uma namespace, tá? Que é como se fosse um label dentro do Container Registry, fazer login nele, um exemplo de colocar uma imagem nele. Então aqui é uma documentação bem explicativa de como funciona o Container Registry. Aqui em namespace eu tenho todas as minhas namespace, eu estou na minha conta, eu tenho todas as minhas namespace, então basicamente eu tenho aqui ó, o Container Registry em São Paulo, que basicamente eu uso aqui, tá? Aqui eu tenho os repositórios meu, então veja só que eu uso o Container Registry tanto para, por exemplo, Kubernetes, quanto para OpenShift, que aqui é ROX, tanto para Code Engine, que é o nosso serviço de paz, que também é baseado em container. Tá? Então aqui eu tenho todas as minhas imagens que eu tenho feito nos meus últimos projetos. Tá? Os repositórios, na verdade, e aqui as imagens. Tá? Então é super simples você criar um serviço de Container Registry dentro do IBM Cloud. Basta vir aqui em Create e você pode criar o seu serviço aqui. Tá? Então cria uma imagem aqui, ou cria... Aqui no caso eu estou em imagem, né? Então eu crio uma imagem. Então aqui eu tenho basicamente o início do meu serviço, tá? Aqui eu tenho a parte de configurações, tá? Ele me mostra quanto eu estou usando, ó, de storage atualmente do meu Container Registry que está em Dallas, tá? Mas eu posso mudar, por exemplo, para São Paulo. E ele mostra aqui o meu Container Registry de São Paulo. Eu venho aqui, mudo para o meu, tá? Posso vir aqui e clicar em métricas para ele me mostrar
a parte de métricas baseado no sysdig do meu container, registry, tá? E basicamente eu posso criar também um novo container registry de uma forma bem simplificada. Então, basicamente isso é um resumo de como funciona o IBM Cloud Container Registry. Se gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal e clique em gostei para receber mais vídeos como este. Ative o sininho para receber notificações quando um novo vídeo aparecer no canal. Se inscrever, dar um like e comentar no vídeo é muito importante para eu saber se devo fazer mais vídeos como este. Seu feedback é essencial para eu entender se estamos no caminho certo na construção desses vídeos. Obrigado!